Record. Pronto, Beleza. pode falar. Deixa eu ver aqui. Rafael. Isso aí. Então, bora. Você aqui, a gente deixa Aldeia, estão falando, né? exatamente o mate. Esse eu dou, Laura. É aldeia, é aldeia. É. Você é mesmo Se você pegar os graus mais leves dessas porras, tem. você tá eu não tenho pessoa. Você não tem toque. Às vezes as gavetas estão tudo assim. Eu tenho um milhão de coisas para fazer. Eu Tem arrumo uma como gaveta. Você fala, caralho, mas tanto que eu vou fazer, pausar? ficar arrumando gaveta. Ai, mano. Se não botar. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, força. Tá gravando aí? Tá gravando. Tem Esse monte de vezes. É, eu ia dar um pause aqui pra gente não ser processado, mas. Não, Ele tem. vai. Que ter comigo. Bom, Falou. Não, já não tá compartilhando? É porque. Virou? Aí. Põe de novo. Ah, falei. Zoom ele. Aqui. É. O Fernando vai ajudar aqui. Vai. Essa aqui. Ah, tá lá. Eu vou falar de tudo, não sei. Boa. Pessoal sabe. Deu certo aí? Então vamos. Então, vamos lá começar, seguindo a ordem do contínuo. A próxima aula seria, que é essa, né? De tremor essencial. É, beleza? Vamos. é, Clica na tela. beleza. Nesse artigo de revisão que a Contínuo traz para a gente, a gente vai sempre ver uma tônica da aula, do artigo, que é sempre falando a respeito do diagnóstico diferencial, como caracterizar o tremor, como diferenciar o tremor essencial das outras patologias. Porque geralmente o tremor essencial ele não tem um curso tão maligno, não tem um curso tão grave quanto a doença de Parkinson, que é o principal diagnóstico diferencial, que às vezes os pacientes vêm nos procurar, né? Ele traz primeiramente a definição do que seria um tremor, que seria movimentos alternados de musculatura agonista e antagonista, né? O exemplo que ele traz lá, musculaturas do punho. E é um sintoma dos sintomas dos distúrbios de movimento, é o sintoma neurológico mais comum, é o que mais dos distúrbios de movimento, é o que mais faz procurar o auxílio médico, né? Você sabe que na última definição, é gozado contínuo colocar isso, porque na última Qual, já? definição de tremor, Aham. colocar isso de músculos antagonistas. Aham. Na última definição, eles tiraram isso, por causa do movimento voluntário. Porque isso aqui é músculos antagonistas e é um movimento voluntário. Então eles tiraram. É interessante eles recolocarem. Eu não sei se o cara que fez. O cara que fez um contínuo é um Zé, como nós, Uhum. que conhece o cara que edita o contínuo. Então escreve aí, tremor, cara. Ele escreve, entendeu? Isso é legal para tua carreira, porque acrescenta no teu diploma, tal, no teu currículo, né? Então, sabe, o cara é tão falível quanto nós. Eu não sei Aham. se ele se enganou, porque a gente não coloca mais músculos antagonistas na definição. Na É, penúltima, a gente colocava, e na última eles tiraram. isso daí estava na primeira linha lá do. Eu não sei se o cara que fez. Às vezes, sabe o que acontece? Que é uma Uhum. coisa engraçada. O cara que faz, coloca certo. Uhum. Vai para um corretor, que é um velho, Uhum. e ele corrige errado. E o negócio vai errado para frente, tá? Então, não sei, tá? A gente não costuma mais usar músculos antagonistas. Usa mais um que então, Movimento oscilante das extremidades. Tá? movimentos oscilantes, então, e das extremidades. Então, não, mas bom, eu vou tentar procurar. Aí estão aqui fazendo para a gente perguntar se ele leu alguma coisa diferente. Mas tá bom, vamos lá. Beleza. Igual a gente estava falando, é o sintoma, é o distúrbio mais comum aí dos submovimentos. E um ponto que eles tentam colocar é que geralmente eles podem ter um diagnóstico errado no começo, né? Assim, em que depois eles são reclassificados como uma distonia, como uma doença de Parkinson e acaba atrasando um pouco o diagnóstico do paciente, né? O tratamento. Eles podem ter o tremor essencial na infância também, não é incomum ali por volta dos 13, 18 anos, pode ocorrer antes disso,
mas que geralmente é mais comum após os 50 anos, né? Eles colocam aí, é um trabalho americano, 7 milhões de americanos, eles colocam até o impacto que isso tem na saúde pública, de 7 milhões de pacientes nos Estados Unidos. Vão ser diagnosticados com tremor essencial e apesar de que a gente ache que tem um curso benigno, né? Igual ele já foi denominado anteriormente como tremor benigno familiar, eles tiraram essa denominação porque ele pode ser incapacitante, ele pode, quando a gente for ver as terapêuticas, né? Pode ter até terapêuticas invasivas. Então, assim, não é de se menosprezar a queixa nem a própria doença em si. A gente tem que sempre levar em consideração isso, tá? Isso daqui a abordagem inicial do paciente com tremor essencial. A gente vai ter que coletar aí a anamnese completa, que a gente faz em qualquer coisa, né? Histórico, quando inicia, os fatores que melhoram, fatores que pioram, porque isso vai ajudar a gente a diferenciar de outros diagnósticos. É, igual eu falei da nomenclatura anterior, ele tinha essa questão familiar, ele tem essa questão familiar importante, principalmente quando mais jovem tem alguém na família com tremor essencial, a chance de alguém ter tremor essencial, um descendente ter tremor essencial é muito importante. Então, eu pesquisar na, na história familiar do paciente e também fazer uma revisão dos medicamentos, dos hábitos novos que o paciente está tendo, tentando correlacionar com esse novo tremor que foi o motivo da consulta, né? É, E lembrar que a correlação, o paciente não faz, às vezes, a uhum, correlação que você fará. Então, ele nunca vai imaginar que o remédio que ele está tomando para o coração vai dar uhum, tremor, miodarona, né? Que o remédio dá parkinsonismo, a miodarona. uhum, Nunca que ele vai imaginar, né? Que a inalação que ele faz para asma vai dar tremor, sabe? Então, uhum. é você que tem que fazer essa relação, né? Por isso que tem que ter um papinho mesmo, tem que ter uma conversa, senão você não consegue tirar os dados, né? Tem paciente que usa salbutamol, treme, acha que está com alergia, Exato. tem de tudo, né? Não, Então, quem cabe a nós a... ácido valproico Aham, dá muito tremor, lítio dá muito tremor, dá parkinsonismo, né? tá. É, uma caracterização aí também que eles colocam do tremor essencial vai ser é, uma, uma breve aqui, vai ser as diferenças, né? Que é o tremor na cabeça, na voz e nos membros superiores, que são típicos, esses são um clássico do tremor essencial, não somente o dos membros superiores, que é até critério diagnóstico, né? E a diferença é que geralmente o tremor de Parkinson, ele não pega a cabeça, mas geralmente a mandíbula, e os lábios inferiores, né? Uma forma de a gente já começar a É diferenciar o os tremor dois. do Parkinson, tremor de mento, É, essa região aqui, ó. Região de mento. Então, o parkinsoniano, ele treme a mandíbula, tá? O tremor essencial, ele treme a cabeça, em afirmação ou em negação, tá? O tremor distônico também treme a cabeça, né? Então, o segredo do Parkinson é o da mandíbula, que é o uhum, mento, essa região chama mento, tá? Isso é muito característico. E o tremor da cabeça, não sei se você vai falar mais para frente, ele não acontece isolado. uhum. Ele tem, na maioria das vezes, ele tem que vir junto com o tremor das mãos, É, né? Não vai vir isolado, é, né? faz parte do critério diagnóstico do tremor essencial ter o tremor de membros superiores, né? Isso. Enfim, aí só também relembrando mais alguns, que vai ser o tremor induzido por drogas, né? Mais para frente a gente tem uma tabelinha com as principais drogas relacionadas a esse tipo de tremor, e o tremor fisiológico, né? Que também pode estar associado, geralmente é um tremor que é não incapacitante, e geralmente também é mais taréfico específico, né? Tipo assim, é um tremor que geralmente o paciente vai ter com determinada atividade. Levando em consideração essas principais etiologias de tremor, eles colocam, o Continua e coloca Na essa tabela. tabelinha para poder a gente conseguir diferenciar um pouco, né? O tremor que eu tentei assim colocar como mais relevante, mais como uns pontos assim para poder na minha vida assim levar para como eu posso diferenciar vai ser tipo o tremor essencial, o tremor na cabeça, igual o professor tinha falado, ele é comum. E o da face também pode ser percebido.
O tremor de Parkinson não é. A gente vai ver mais de lábios inferiores e ele coloca aí como mandíbula, né? Beleza. É, é comum de participar e, por exemplo, o tremor de braços e membros superiores é requerido. Tipo assim, é essencial para você ter o diagnóstico de tremor essencial. Você não vai ter o diagnóstico se não tiver. Você pode ter, né, na doença de Parkinson também, e uma outra diferença, tipo assim, é comum o tremor de membros inferiores no Parkinson, mas não é comum no tremor essencial. O tremor induzido por drogas é um tremor variável, assim, vai estar relacionado principalmente com esse fator causal, que vai ser o de drogas, assim, medicações, e tem curso variável e tem esse ponto bem marcado aí na história do paciente. E o tremor de membro inferior é muito comum em parkinsonismo vascular. Vascular, exatamente. É, então aí ele coloca como que a gente vai pesquisar agora o tremor essencial num paciente, já que a história clínica e o exame físico é o mais importante aqui, o tremor essencial. É que ele vai ser um tremor, a gente vai classificar os tremores como tremores de repouso ou de ação, né? Tremor de repouso, que é clássico assim, é bem típico da doença de Parkinson, é um tremor que o paciente vai estar parado, os membros dele não podem estar contra a gravidade, é um tremor que ele pode ficar deitado na maca, com os braços paralelos ao corpo, aí você vai procurar o tremor, esse vai ser o tremor de repouso. E o tremor de ação, a gente vai ter duas diferenças. Ele pode ser o tremor postural, que vai ser aquele tremor que você pede para o paciente para levantar os braços, com os braços esticados, é um tipo de tremor de ação, postural. O paciente vai manter a postura e aí você vai procurar ver quais são os tremores, a frequência. É difícil mensurar a frequência de um tremor assim na prática, né? Eles dão até mais umas dicas mais para frente, mas vai ser um tremor aí entre 4 a 8 Hz, podendo chegar de 4 a 10 Hz a frequência do tremor no tremor essencial. E o cinético, que é um tremor de ação, uma subdivisão do tremor de ação, o tremor cinético é aquele tremor que o paciente vai fazer aquela manobra index nariz, ele vai apresentar o tremor no final do movimento, né? Que é importante a gente diferenciar das ataxias também, que a gente leva até um pouco mais para frente. E eu fiquei até de perguntar para o senhor, doutor, tem alguma dica assim, Normalmente, o semiológica? cinético, você vê ele assim, ó, tá vendo? Uhum, Durante todo o movimento. O cerebelar, ele vem normal, é bem interessante isso, ele vem normal, é mais no final do movimento. O uhum, cerebelo é mais pro final. Vamos lá, dedo no nariz, ele faz assim. E você vê que ele vem normal e no final ele treme. É mais comum no final, tá? beleza. Tem uma forma diferenciada. É, Pode chamar mais. Esse final é a intenção ou não? Isso que eu sempre me confundo nisso. então, é o intencional, né? É no final, né? Né? É no alvo, né? A intenção é no alvo, né? E o É. Brau, chefe, ele vai ser muito O rubral, ele é grosseiro. grosseiro. Ele é tremor. Ele continua sendo uma oscilação antigravitacional a favor da gravidade. Mas ele é grosseiro. Ele é grosseiro. E ele oscila. Diferente do balismo. O balismo, ele joga, mas ele não oscila. O rubral, ele oscila. Ele é grosseiro, entendeu? E esse é mais leve. Há quem diga que o de repouso do Parkinson é quando a mão está apoiada. Por que você apoia a mão de lado? Porque se você apoiar a mão assim, não vai tremer, né? Está apoiado na superfície. Então você tem que apoiar de lado ou assim, para dar flexão dos dedos. Uhum, Então, o do Parkinson é flexão dos dedos e pronossupinação das mãos. É isso. Eu já vi uma vez o doutor Henrique Balalai diferenciando o tremor pela característica do tremor. Porque o essencial muito grave parasita o repouso. E o parkinsoniano muito grave parasita o movimento. uhum, Que deixa fácil, né? uhum, Vamos dificultar um pouquinho, né? Vocês são inteligentes, né? Vamos fazer o negócio ficar um pouco mais difícil do que já é, né? Então, aí fudeu, né? Porque, uhum, né? A gente usava essa diferenciação, né? O repouso é Parkinson e o outro uhum, é essencial, mas não, mas também pode parasitar. Às vezes, no repouso, o uhum, Parkinson tem essa característica do tremor, uhum. né? E o essencial no repouso, às vezes ele tem uma característica meio diferente, ele não tem essa flexão dos dedos para a supinação. O contar moedas ou contar
enrolar pílulas, que eles falam, né? Ele tem essa característica meio grosseira, é um pouco diferente a fenomenologia, Uhum. tá? É óbvio que isso aí é mais um fator para você juntar com todo o resto, né? Não é só isso que faz o diagnóstico. É, então, mais algumas manobras, né? Eu achei interessante essa manobra da cabeça, porque é uma forma de a gente diferenciar das distonias, né? Porque o tremor essencial ele pode atuar na região cervical e ele pode parecer uma distonia quando você olha nos vídeos, né? Pode ser o sim, o não, em sim, É, tremor em sim, tremor em não. E aí ele fala que o tremor, que a diferença da distonia, né? Para o pro tremor tremor essencial. essencial é que, por exemplo, para um lado você vai virar, vai fazer a versão cefálica, vai ter o tremor. No outro lado, que eles chamam de ponto nulo, o paciente vai ter a versão cefálica e aí na distonia para o tremor. Confirma? Sim, por quê? Porque a distonia é um distúrbio do tônus, Aham. certo? Então é uma doença do tônus muscular que faz com que haja uma contração onde não devia haver. Uhum. Então, ele tende a puxar para cá a cabeça. E o paciente puxa para lá, involuntariamente, né? Uhum. Porque ninguém fica assim, né? Você puxa para cá, ele puxa para lá, você puxa para cá, ele puxa para lá, puxa para cá. Uhum. Né? Aí o que que acontece? Se você puser a cabeça dele toda para cá, ele já está puxando para cá, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Então pode ser que mude a frequência. Se você mudar para lá, deve piorar, porque ele está puxando para cá. Uhum. Então, de um lado vai piorar, do outro lado vai facilitar. Uhum. Isso pode ser mais uma característica. Considerando a qualidade média Uhum. dos exames de eletroneuromiografia, isso é muito importante. Porque a eletroneuromiografia, fora de um ambiente universitário, é cachorro louco, entendeu? Uhum. Eu quase não peço eletroneuromiografia, porque a qualidade é uma bosta, né? Um bom exame tem que pagar caro. Então, se eu preciso de um exame bom de eletroneuromiografia, eu falo para o doente, o senhor vai lá na doutora Melissa, o senhor vai lá na doutora Ana, o senhor vai lá. Eu mando ele num médico específico. Ele normalmente volta me xingando. Porque ele fala, porra, eu fiz esse exame no convênio, a doutora me deu 2 furinhos, não me deu um choque. E pronto, eu fui nessa médica, deve ser louca. Uhum. Tanto furo, tanto choque, tanto furo, tanto choque, né? Então ele fica com esse conceito, que o exame bom é que ele não sofre nada. Uhum. E aí você tem uns exames malucos. Eu trabalho lá na roça, lá em Santo André, Uhum. eu já conheço o nome dos caboclos que fazem os meus exames, Uhum. entendeu? E eles vêm com a eletroneuro já. Eu não pedi, eles já vêm. Olha, eu fiz o exame de eletroneuro. Aí eu pego, primeiro que pela capa eu já imagino, né? Porque, mas às vezes, quem sabe contratou um negro diferente. Aí eu olho a capa e falo, clínica, não vou nem falar o nome que vai dar. Clínica X, clínica Y. Aí eu abro, eu já vou direto embaixo, eu nem leio o laudo, né? Aí eu leio o nome, esse caboclo. Aí eu fecho o exame e falo, ah, não, tal. Bom que a senhora fez. Não desvalorize o exame, tá? Uhum. Puxa vida, às vezes ela tinha o dinheirinho da poupança para pagar o exame. Não desvalorize. E não critique o trabalho dos outros. A Uhum. não ser sendo do juiz. Aí o juiz fala, o senhor pode falar do trabalho do seu colega. Aí você fala, bom, tá bom. Então. Aí você desfia o rosário que o trabalho do colega é uma merda. Mas não fale, eu não falo. Eu fecho o exame e falo, ai, que bom que a senhora fez o exame e tal, mas tá ótimo, pode guardar, viu? Isso eu nem leio, não, li, que eu leio rápido. Eu criei um código para mim mesmo, no meu prontuário. Eu escrevo NNMG, interrogação, 2 pontos. Quando eu escrevo assim, eu sei que o que tiver depois daqui, eu não confio em nada. Só que tem diagnóstico de um monte de coisa. De Parkinson, eletroneuro, tem um monte de merda de diagnóstico. E aí eu tenho que tirar esse negócio do paciente. Agora, assim, teve uma vez que foi gozado. Eu abri clínica fulana, eu falei, já vai. Aí eu abri o exame, eu dei uma passada de olho assim, um exame bem feitinho, falei, nossa, eu não sou eletromiografista, então não sei ver aqueles risquinhos, se tá certo ou tá errado, Uhum. entendeu? Aí eu falei, nossa, não. Aí eu fui ler o laudo, pô, e o diagnóstico, eu falei, caramba, o diagnóstico tá ótimo, é. Porque eu imaginei que viria numa eletroneuromiografia.
Aí li o nome e falei, esse cabra aqui é marido da fulana lá, ele faz o exame super bom, um menino que fez a KC. Conheço esse menino. Aí eu falei, ué, ele tá fazendo exame lá? Já saiu, viu, doutor? Ficou 2 semanas aí. Coitado, tentou um empreguinho e não deu certo. Então, aí a qualidade da eletroneurografia é ruim. Então, essa dica de ver o que acontece de um lado para o outro é importante, tá? Essa dica é bacana. É, E o da voz, que você vai falar agora. exatamente. O da voz, porque também pode ter o tremor durante a fala, só que esse tremor, às vezes, a gente não vai perceber dialogando com o paciente. Então, assim, você vai ter que fazer alguma manobra para estimular, você vai pedir ele poder manter um som tônico, né? Que você vai falar, e aí vai manter durante 5 segundos e aí vai aparecer o tremor. Vai ser depois disso que vai aparecer o tremor. Porque o doente não vai conseguir fingir, ele não sabe. Aham. E aí o cabra, você fala para ele, fala lá, ele dá as falhadinhas no meio. E esse da voz e da cabeça, para fazer neurologista cair no cavalo, Uhum. esses dois tremores são excelentes. Para fazer, você achou uma coisa, você examinou, você fala, filho da mãe, tá diferente, sabe? Aí você olha na ficha, só você examinou o doente, não é que outra pessoa examinou, entendeu? Uhum. Isso acontece comigo direto, porque nas fichas sou eu que atendi, né? Aí eu olho e falo, caramba, não fui eu mesmo que examinei e não concordo com o que eu vi. Entendeu? Tudo bem. Mas da voz e da cabeça são excelentes para fazer você cair do cavalo, tá? Às vezes você jura que é um essencial, tem um tremor da cabeça, tal, isso é essencial, tá, blá, blá, blá. Dá remédio, nada. Dá não sei o quê, nada. Aí você fala, caramba. Geralmente é nessa sequência, né? Aí você volta para examinar de novo, né? Aí você faz, vou fazer de novo, Aí vamos tem uma ver. Aí você bradicinesia. cola aqui, ó. Olha que não vi. Então, aí não apresentar É, claro. aquele sintoma, e você vai escrever É aí. Na sua evolução, parte, né? esse besteira, não. Não, você vai escrever. Porra, na outra consulta eu não vi coisa que aconteceu, né? E é verdade, e às vezes não apresenta aquele sintoma, e você vai ver tem depois. Aí tá, avaliação lá das mãos, dos braços, igual a gente tinha falado um pouco mais pra frente, né? A gente pode também fazer aquela posição das asas, ver o tremor, ver as alterações que pode Uhum. ter e também se avaliar o tremor de membros inferiores, né? Aí eu peço para abrir os dedos, tá? É, Quando você põe postura, a primeira coisa, você põe postura, o doente faz isso, né? Tá errado. Tem que descolar as mãos, né? Porque ele faz assim, uma mão apoia na outra, essa aqui treme, essa segura. aham, O doente tem vergonha do tremor, então ele segura o tremor. Ele senta na sua frente, ele senta e ele faz assim. Presta atenção como ele está sentado, ele está segurando a mão. Ou ele está aqui com a mão e está segurando a mão, né? Ele uhum, segura, ele não mostra. Aí você fala pra ele, deixa solto, deixa eu ver o tremor, seu Zé. Aí ele deixa solto, daqui a pouco ele segura, porque ele nem vê que ele está fazendo isso. Ele já está tão acostumado a segurar para não ficar tremendo na frente dos outros, uhum. ele faz. Então você que tem que se ligar, desde a hora que você chamou o doente, o que aconteceu, como é que ele sentou e tal. O neurologista tem que chamar o doente na porta, para ver o doente andando, ver o doente, não sei o quê, ver ele sentando, ver não sei o quê. Que aí você pesca, às vezes, algumas coisas que depois ele fica disfarçando, né? Né? Então tem que abrir os dedos. Você aumenta a sensibilidade da manobra quando você abre os dedos. E tirar a visão, né? Fazer ele ficar de olho fechado. Pra ele não tentar ficar corrigindo, É. né? É, beleza, pessoal. Isso daí. O tremor de pé, você pode, com o paciente deitado, ou então você pedir ele para colocar o calcanhar sobre o solo, né? Sem apoiar a planta do pé no chão. E aí a gente vai avaliar se tem um tremor de membros inferiores também, né? É, isso daí também a gente já tinha lançado um pouco antes, que é a respeito Da da frequência. frequência dos tremores, né? Geralmente o tremor essencial eles colocam de 8 a 12 com, com a frequência mais característica sendo de 4 a 8 Hz. E às vezes é difícil, eles colocam alguns aparelhos que dá para você poder ver essa frequência em Hz, mas eles falam para você poder olhar com a unha do paciente, assim, quantos centímetros ela sobe, quantos centímetros ela desce. Tem mais científico, É. né? O que eu vi uma vez o pessoal fazendo, eles filmam Uhum. e no programa de imagens você É. conta pelos frames, Uhum. né? Porque você tem controle lá de quanto é um segundo, aí você conta as oscilações nos frames.
Mas isso só serve para trabalho científico. Eu já fui num laboratório de marcha que os caras põem aquelas ponteiras na Aham. câmera e aquelas câmeras que captam o movimento, aí lá eles contam bonitinho, né? Só para trabalho científico. Via de regra, os tremores patológicos são de baixa frequência. Uhum. 8 a 12 é o fisiológico porque é a frequência natural. Uhum. Então, abaixo de 12 é baixa frequência. Só tem um que é acima de 12. Qual é? Não. Não, Não, é um. não, É o. É... Psicogênico? não. É de droga, né? Ortostático. Só o ortostático que é de alta frequência. A maioria dos tremores são de baixa frequência patológicos, tá? E o fisiológico está na frequência fisiológica de 8 a 12. Nós temos uma frequência fisiológica de tremor, isso todo mundo tem. Toda máquina que tem motor treme. Uhum. Então nós temos uma tremedeira normal que ninguém percebe. E está nessa frequência aí de 8 a 12. Os patológicos geralmente são abaixo de 12. Beleza. Isso aí só serve para trabalho científico, não serve para nada, né? Você pode Tem uns. usar aquele esquema da folha, É. né? Você ia falar isso? Não, eu vi. Você pega uma folha, Aham. né? E fala para ele, para o braço, você põe uma folha. E aí a folhinha, você vê que a folhinha fica. Você pode fazer isso. Você para o braço, põe a folhinha em cima, você vê que ela tem. Então ele está tremendo. Tem Tá? uns vídeos no Continuum que eles colocam uns que usavam um aplicativo de celular Uhum. que classificava a Conta as frequência. oscilações. E tem esses, eu não sei se eram probes, mas eles colocavam nas mãos, na cabeça para poder, mas Então. eu não consegui gravar esse vídeo. Não, tudo bem, mas depende dessa tecnologia, de você poder gravar o movimento e conseguir olhar frame a frame. É, Mas isso só serve para trabalho científico, né? tá. Esse até da folha é legal. Às vezes você não está vendo o tremor, você põe a folha lá e você vê que a folhinha ela dá uma tremidinha, né? Boa. E aí, você pode também, a partir desse exame, a gente vai fazer um trabalho assim, um pouco mais rebuscado, aí, procurando nas atividades que o próprio paciente vai desempenhar, né? Na escrita, tem o teste da espiral também, que você pede o paciente para desenhar uma espiral e ele vai diminuindo a distância entre os círculos da espiral, e aí você vai ver o tremor. Já às vezes pode ser pior de um lado ou de outro. Você vai pedir ele para poder fazer algumas atividades. Eles até sugerem que você tenha essas atividades no seu consultório, que é uma xícara, uma jarra d'água. Você pede para o paciente poder servir, vai ver se tem o tremor com esse tipo de atitude ou não. É, enfim. E a questão do tremor com a tarefa específica, né? Aqui eu coloquei um vídeo, ele é um pouco longo, ele tem 6 minutos. Não. Aí eu só primeiro paciente, que é só para a gente poder ter um pouco de. Ó, Achei normal também. Todo mundo fala de nós lá que a gente tinha. Você muda às vezes um pouquinho a posição, você consegue enxergar melhor. Às vezes põe assim, põe assim, põe assim, vai mudando um pouco, ó, olha lá. Eu tinha que ficar sem graça. O doente se acanha. Aí você fala, não, meu senhor, eu preciso ver. E ele não quer mostrar. Eles escondem. Aquele era qual, Jean? Então, mas aquele, então. Você viu que ele. Então, não pareceu de flexão dos dedos? Aham. Me pareceu até mais um parkinsoniano do que um essencial. Eles colocaram. Mas o vídeo é de essencial. Só. O que fala a favor do essencial? Na espiral de Arquimedes, o essencial não reduz a espiral. O parkinsoniano, na espiral de Arquimedes, ela fica pequenininha. Então, talvez seja um essencial mesmo. Olha lá, olha a espiral como tá grande, tá vendo? Se fosse um parkinsoniano, ele faz aquela espiralzinha pequenininha. Pede ele para acertar no centro do. Então, olha a dificuldade, né? O cara não consegue. Para sensibilizar a manobra, né? Aham. Aham. Beleza? Vamos deixar o vídeo. Pode deixar? Eu ia saltar aí. Faz, vamos lá. Se for bom o vídeo, não tem problema. E é bom sim. Olha lá. Olha a dificuldade, ó. Isso é uma outra manobra, né? Para Uhum. te ajudar na pesquisa, né? Olha como ele não consegue acertar o centro, ó.
Ele vai ter que arriscar. Pá, aí bateu, fez outro centro. Ó, que legal. That's why I devoted to screwdriver. Né? Okay. Well, so let's see, this is Mas a espiral parecia de tremor essencial mesmo. Ela fica grande. A do Parkinson ela é menorzinha. Ó, escrito. Ó. Você vê que ele já fez uma técnica. Ele pinta, né? Ele No vídeo ele fala que tá treinando. Por quê? Porque como ele já não consegue mais, Uhum. se ele for fazer a escrita cursiva, ele vai, aí ninguém consegue entender. Uhum. Ó, aí, ó, você vê o T, ele faz um risco, faz o outro, ele dá pinceladas, porque ele consegue fazer o movimento na pincelada, mas não consegue fazer o movimento fino. Então deve ser um problema essencial dele. Ó, como ele não, ó, como ele, vê como ele encosta a caneta e tira, encosta e tira, porque se ele ficar com a caneta lá, ele fica dirigindo, fazendo Quer, uma... já é outro. Quer? Deixa. the tremor of your head disturbs you. Was parts of the day, but I do suspect that there are periods when it is not safe. But I can't identify when they occur. You turn your head to one shoulder and then rotate it back the other way. And then look back straight at me again. Faz, tá tentando ver se... Can you say the months of the year out loud for me? Just January and just go forward. January, February, March, June, July, August, September, October, November, December. All I want you to do is say E. Say Você vê que ele vai falar... Now hold your arms out in front of you. Esse velho, esse... Now, Esse aí tá mais Esse tímido. tá mais claro. E o tremor essencial, ele é bilateral, mas ele pode ser unilateral também, que pode ficar difícil mesmo, para não ter dúvida que eu saco. front of you. E o velho, né? Com Uhum. tremor, né? Velho com tremor é Parkinson, né? E não é. Não. Não é. Velho com tremor é Parkinson. Todo mundo fica com isso na cabeça, e não é. Chefe, mas você faz algum teste, por exemplo, se você pegar lá. Eu faço isso. Não, digo assim, um teste terapêutico. Faz. Olha lá, ó. Ó. Esse é bem o tremor essencial. Só às vezes você faz. Verdade. Você sempre faz teste terapêutico, você não faz? Você faz um diagnóstico e dá um remédio, né? Isso chama teste terapêutico. Você sempre faz. Toda consulta você faz. Olha lá, ó. Bem a espiral do tremor essencial. Se fosse do Parkinson, ele ia começar e ia ficar desse tamanho a espiral. Ó, é bem a do tremor essencial. É que esse voo é bem Deve característico, ter né? anos aí de tremor essencial, Esse voo é bem piora com a característico. idade. Olha lá como ele não consegue. Esse voo é bem legal. Ó, ele, tá vendo? A caneta, ó, bem bacana. Okay. So Não vai, né? just write the sentence. Today is a cloudy day. And hold your hand above the paper. Actually, no, I'm sorry. Just take away. You're going to use your other hand, not to touch your hand, just to touch the paper. Just to touch. That's it. É. Sim, porque ele tá tão acostumado. Ó, essa letra é de um tremor grave, ó, tá vendo? E eles se acanham, se incomodam, eles ficam muito envergonhados, Uhum. né? Esse é bem característico. Fora a incapacidade que isso gera, né? Que não consegue escrever, né? Joia. Beleza, pessoal. Só para poder exemplificar, porque fica só falando e aí fica só Não. na- Ó, E aí, assim, sempre lembrar, é uma tônica, igual eu tinha falado, sempre procurar outros sintomas no paciente para a gente fazer o diagnóstico diferencial. Procurar bradicinesia, procurar rigidez, estabilidade postural, nas distonias,
ver se o paciente tá usando alguma medicação. Os movimentos distônicos são mais. O paciente pode ter distonia cervical, mas ele vai ter posturas distônicas que vai alterar, vai nos sugerir outras coisas, vai sugerir a distonia. O paciente com uma neuropatia periférica, ele pode, sensitiva, principalmente, Muito comum. ele pode dar. Muito comum. Muito comum. O nosso, né, nosso exército de diabéticos descontrolados, né? Uhum. E tem a ataxia também, que também vai ter um tremor de tronco, pode ter uma ataxia periférica, mas sim uma ataxia cerebelar, falando propriamente dito, né? E eles colocam esse tremor essencial plus, que seria um tremor essencial mais grave, né? Seria um que pode ter, geralmente mais uma avançada doença, o paciente pode evoluir com sinais de ataxia, com um tremor de marcha, pode até simular um Parkinson, pode ter essa diferença, né? A mioclonia também foi uma outra. Tem gente que já descreveu corpo de Levy nas células de Purkinje. Uhum, E quem tem, contribui para a tremorgênese uhum, é o triângulo de Mollaret. uhum. Todo mundo lembra, né? Quem lembrar do triângulo de Mollaret está liberado. Então, né, é o denteado, Pru e o olivar. São os três. Não, mas eu já falei primeiro, então. Agora. Eu falei logo porque eu falei, vai que alguém lembra. O triângulo de Mollaret tem o núcleo olivar inferior. O olivar inferior tem gente que acha que ele é o gerador de pulso. E no denteado já foram achados células de Purkinje. Nas células de Purkinje já foram achados corpos de Levy, que indicam neurodegeneração. Então tem gente que acha que esse é o essencial plus que vai evoluir com distonia, com parkinsonismo, com uma série de outras coisas. Tá? É difícil, né? Ninguém sabe direito. Uhum, E o olivar inferior é o gerador de pulso, né? O olivar inferior é um núcleo que ele tem descargas regulares, com polarização de canais de cálcio. E para que que tem um núcleo gerador de pulso no meio de um sistema motor? Para dar noção de tempo. Porque os processos motores são todos mediados com tempo. Então, quando eu vou pegar meu celular, eu já fiz isso diversas vezes. Então, meu corpo sabe a quantidade de fibras que ele precisa recrutar, que é diferente de pegar o controle, que é diferente de pegar a garrafa d'água e diferente de pegar essa mesa. É o mesmo artefato, é o mesmo conjunto de nervos, músculos que estão fazendo isso. Estão pegando a mesa, estão pegando o controle, estão pegando o celular. Então isso fica gravado na tua memória e você recruta as fibras uhum, por um determinado tempo. uhum, Então, se você vai fazer este movimento para ligar qualquer coisa na tela, é um tempo que você recruta. Então, você depende de uma despolarização regular. E aí, meu filho, tá vivo? E roubar um cafezinho. uhum, Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pra isso Então, assim, você tem um tempo, uma quantidade de fibras, um recrutamento específico. uhum. Para isso, você precisa do olivar inferior, que te dá a noção de tempo, tá? E que dá esse monte de distúrbio. Tá. Tá. E aí, um outro diagnóstico diferencial vai ser as mioclonias, né? Que são espasmos. Só que justamente isso, não é um tremor, vai ser um espasmo, é diferente, né? É isso aí. O ritmo é regular, mas pode. Os movimentos não são igual o tremor que tinham falado até que era musculatura agonista e agonista, né? Que o É. tremor seria assim a mioclonia seria um movimento um pouco mais anárquico, né? As cinesias também são regulares. Usamos aí a coisa mais bem, viu? Uhum, Tá? Então, que você tem que lembrar que as coisas existem. Porque aí, na hora que você está no seu segundo exame, você fala: que merda esse doente tem que eu não estou conseguindo. E às vezes você fala: pô, você toma mioclonia? Aí você tem que pensar, porque é outra coisa. uhum. Né? Outra patologia, né? Né? Cinesias também são irregulares, incomplexos, né? E não é também esse de duas musculaturas, né? São grupamentos musculares, são movimentos mais é, são movimentos mais anárquicos. É É, difícil, viu? Às vezes você fica no meio e você fala: que diabo é isso? E não seja, é aquela uhum, brincadeira que eu faço.
O neurologista não pode ser preconceituoso. Não é porque o doutor Emerson escreveu, o doutor Emerson foi meu instrutor, deve ser verdade que ele escreveu. Não. O doutor Emerson é outro neurologista como eu, ele é mais velho só isso. E mais gordo. Então, isso aqui. Ele é mais velho, mais gordo, tá mais velho, tá mais acabadinho e tal, mas e daí, entendeu? É outro neurologista. Você olha e fala, não, não importa. Uhum. Para mim não é. Então você reexamina, reavalia. Geralmente esses casos só vêm quando estão dando errado, tá? Uhum. Eles ficam no geriatra, ficam no clínico, ficam em qualquer lugar. Eles vêm para o neuro porque estão dando errado. Então aí você tem mesmo que ter uma visão, não só, eu pensei em tremor essencial aí. Não, tem que pensar. Será que é uma distonia? Será que é uma mioclonia? Será que é... Então você tem que ter isso na cabeça para usar no seu artifício. E aí você vai examinar o doente, ele vai embora, você vai dar um remédio, que é um teste terapêutico, ele vai voltar e falar, nossa, aquele propanolol é uma merda. Piorei muito com aquele propanolol. Pode ser um psicogênico, né? Uhum. Psicogênico vai estar mais para frente aí, não? Uhum. Não. Então pode ser um psicogênico também. É o inferno. Pode seguir. Beleza. Pode. Tá gravando. Pode, não, não tem Tem problema. uma paciente da sexta-feira que ela colocou um DBS. Isso. E é psicogênico. Então pode, acontece. Acontece porque você compra. Você compra, não é. Porque não é matemática isso. Matemática é uma ciência maravilhosa, mas não combina em nada com a medicina. Medicina não tinha que ser de biológica, tinha que ser de humana. A gente tinha que estar nas ciências humanas, Eu tava programando né? TT pra mulher. Não, é diferente, você se engana, não é. E não é maldade, não é ruindade do serviço, que é difícil. É difícil. É. Tá. Aí a gente já tinha falado do tremor induzido por drogas, tem essa tabelinha aí com Olha lá. as medicações que Olha lá. podem. Olha lá, ó, lítio, ó lá, suvalproico, lamotrigina, ó, o que mais que tem aí de bem conhecido, ó, Tem salbutamol, etanol, etanol, cocaína. cocaína, Quem diria, né? então. Os tricíclicos, ó, tá escrito como tricíclico, como. É que eu achei que ele ia colocar sertralina e amitriptilina, né? Aham. Mas ele Isso, colocou tricíclicos e inibidores da recaptação de serotonina. Sertralina. aham. Meu, sertralina a gente usa que nem água, dá no posto. Uhum. Interfere super pouco. A veinha é super bom. E dá, é bom. A mildarona, nossa, já peguei a mildarona mais de um. O valproico, já peguei mais de um, né? É, estimulantes, tal. Cafeína você pega também. Excesso de cafeína, tá? E tem uns supressores que colocam aí também para transplante de órgãos, né? Que é o tafeína e a ciclosporina. Sim, sim. Diagnóstico de Parkinson, a gente tem que sempre levantar como uma hipótese, um diagnóstico diferencial, né? Sempre procurando aquela tríade do diagnóstico de Parkinson, parkinsonesia, né? Rigidez, a sobreposição de sintomas que podem ocorrer, também associado nos pacientes, né? Tipo assim, o paciente pode ter um tremor aparecer primariamente como um tremor essencial e depois se dar o diagnóstico de que era uma doença de Parkinson, né? E alguns outros comorbidades médicas podem estar associados e podem levar a um diagnóstico de um tremor, mas não necessariamente um tremor essencial, né? Já também falou. Essa parte aqui, o diagnóstico e as escalas de avaliação, a gente tinha deixado para a próxima aula. Sim, porque senão fica muito pesado. Né? São 9 anos. Beleza? Bom, pronto. Tudo bem, chefe? Tem aí, muito bom, muito bom. Valeu, gente. Bom, nossa, agora a gente vai no. Cadê aquela tabela da bagaça lá? Vai no Stop Share. Isso. Aí vai no More. Não, no More não, no End. Opa, aqui. End Meeting